O Tribunal Superior Eleitoral entra no terceiro dia do julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer na campanha de 2014. Durante toda a manhã, os ministros discutiram se os depoimentos dos delatores da Odebrecht podem ou não fazer parte, serem usados nesse processo. A repórter Flávia Alvarenga está no TSE em Brasília e vai trazer as informações para a gente. Ela está acompanhando tudo. Flávia, tudo bem com você? Muito boa tarde. Oi, Evaristo, boa tarde a todos, tudo bem? O julgamento hoje recomeçou às 9h20 da manhã e a expectativa era que os ministros já entrassem e apreciassem o mérito da ação. Primeiro teria a leitura do voto do ministro Herman Benjamin, que é o relator. Mas os ministros começaram esse julgamento hoje com a apreciação de uma última preliminar, que é um questionamento feito pela defesa. Preliminar essa que seria apreciada já junto com o mérito dessa ação. Ou seja, o julgamento foi retomado, portanto, com a discussão sobre o que pode ou não, quais depoimentos ou provas podem ou não estar incluídas nessa ação. As defesas das partes, tanto os advogados da ex-presidente Dilma Rousseff como os advogados do presidente Michel Temer, questionam a inclusão de depoimentos dos marqueteiros Mônica Moura e João Santana e também dos delatores da Odebrecht. O ministro relator, Herman Benjamin, ele rejeitou todas essas preliminares. Mas no voto hoje dessa última preliminar, alguns ministros tiveram divergências, foram divergentes a essa posição do ministro relator. E, portanto, o debate ficou sobre até onde vai o poder do juiz de decidir o que entra ou não numa ação, quem deve ser ouvido por ele como testemunha e se fatos novos que aconteceram depois da ação podem ou não estar incluídos no processo, ou seja, se pode ou não ter uma limitação. Os advogados, eles querem tirar do processo, tirar dessa ação, esses depoimentos que foram prestados ao ministro relator Herman Benjamin. Eles alegam que isso não estava na petição inicial, mas o ministro relator, ele disse que pode sim, porque já existe uma decisão do próprio tribunal que diz que o uso desses fatos é legal. Até agora, o julgamento está nessa fase das preliminares e hoje houve intervenções dos advogados do presidente Michel Temer, que pediram a palavra por 4 vezes. Vamos ver como foi a manhã do julgamento aqui no TSE, na reportagem de Joconda Brasil. A polêmica era esperada e veio já na abertura do terceiro dia de julgamento. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral se concentraram na discussão de um ponto central para o resultado da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Quais provas deveriam ser consideradas no processo? O depoimento de delatores da Odebrecht. O ministro Luiz Fux foi direto ao defender que a Odebrecht deveria ser considerada como parte do processo. Segundo o ministro, o juiz precisa atentar para a realidade política e considerar todos os fatos que estejam relacionados ao julgamento, mesmo que tenham ocorrido depois da abertura da ação, como os depoimentos dos executivos da construtora. Nós não podemos ser obstados da oportunidade, nesse momento, de passar limpo imediatamente esses fatos que, no meu modo de ver, são gravíssimos e que contaminaram, o ministro Gilmar deixou isso bem claro, contaminaram o processo eleitoral pelas chagas da corrupção. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, entrou no debate para dizer que nunca defendeu a ampliação de provas na ação. Os fatos eram suficientes para abrir o processo, para instaurar a ação. Isto que eu disse. Eu tinha ficado adstrito ao pedido e ao fundamento. Petrobras, propina, que era a discussão que se estava em discussão. Então não se trata de que eu expandi o objeto. Fux retrucou. É um artigo que é uma norma improcedendo dirigida ao juiz. Senhor juiz, quando o senhor for julgar, o senhor observe a realidade prática. Não pode julgar sem atentar para a realidade política que vivemos hoje. Não podemos. Perfeito. Aqui não é tribunal, nós somos uma corte. A avestruz é que enfia a cabeça no chão. O ministro Napoleão Nunes Maia discordou da possibilidade de usar a delação, com o argumento de que existe um prazo legal para que novos fatos sejam acrescentados à ação. Essa ação tem que ser concluída no prazo de 1 ano. Eu penso que isto, a meu ver, professor,
Luiz Fux. Eu penso que isto é um freio à expansividade da investigação. Porque tudo tem de ser concluído dentro de um ano. E se não for concluído dentro de um ano? Nenhum efeito? Penso que tem um efeito. O efeito é proteger o mandato. O procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, que é favorável à cassação da chapa, fez um diagnóstico sobre o impasse. A petição inicial apontou a existência de um tumor. Agradeço. A ecografia apontou a existência de um câncer. E a cirurgia abdominal demonstrou que, na realidade, o quadro é de metástase. O relator Herman Benjamin chamou a atenção para o fato de os ministros estarem discutindo o uso ou não das provas, sem que ele tenha se manifestado a respeito do tema, e criticou a tentativa de tirar as provas do processo. Qual é o resultado que se pretende aqui? Com esta volta pela causa de pedir, análise superficial da petição inicial, vendo apenas aquilo que interessa, fazendo uma leitura que não confere com o que está nos acórdãos ou nas decisões deste tribunal, inclusive sobre o prosseguimento da ação. A razão é uma só, é arrancar toda a prova relativa a Odebrecht. Esse ponto é fundamental para o processo na visão do relator. A avaliação de Herman Benjamin é que se a delação da Odebrecht não for considerada, o tribunal vai ignorar elementos importantes para o conjunto da ação, das irregularidades. Ele diz que tudo foi feito com base no entendimento do próprio tribunal, que autoriza a avaliação de fatos que estejam relacionados ao processo. Quem quiser rasgar a decisão deste tribunal que determinou, e aqui ninguém quer, mas quem quiser rasgar, o faça sozinho, esta decisão do tribunal que determinou a investigação. Então, o que eu pedi apenas é que o ministro Napoleão, o ministro Adimar e o ministro Tarcísio concluam de forma objetiva as suas manifestações, dizendo claramente para todos: a Odebrecht podia ser investigada ou não podia? Ministro Adimar Gonzaga, indicado para o TSE pelo presidente Michel Temer, também se manifestou, no sentido de que é preciso colocar um freio na inclusão de provas. Meu voto, portanto, ainda que utilize o artigo 493, se limitará a recebimento de doações oficiais de empresas contratadas pela Petrobras. A parte chamada fase Odebrecht se refere a revelações relacionadas à Caixa 2. A Caixa 2. Aqui nós estamos no processo mais importante da história do TSE para examinar Caixa 1, mas não Caixa 2. Invertendo a ordem absoluta de toda a nossa história. Aqui nós sempre examinamos Caixa 2. Ministro. Caixa 1, como o ministro Gilmar diz, se transformou numa grande lavanderia a mais sofisticada possível. A defesa de Dilma e Temer contestaram numa preliminar a inclusão da Odebrecht. Foram 2 horas de debate sem uma conclusão. Tarcísio Vieira, também indicado por Michel Temer para o TSE, decidiu ler o voto dele sobre a preliminar. Afirmou que não iria considerar a delação da Odebrecht como prova. Orientação pessoal, eu não levarei em consideração nenhuma prova produzida nessa fase Odebrecht para frente. Não, a minha pergunta é se Vossa Excelência exclui a Odebrecht. Sim. O ministro Herman Benjamin justificou incluir a Odebrecht na ação e apresentou 2 depoimentos de ex-diretores da Petrobras. Entre eles, o depoimento de Paulo Roberto Costa, que foi dado a ele aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Paulo Roberto Costa disse que o percentual das propinas era combinado com as empreiteiras, entre elas a Odebrecht. Aqui é uma testemunha citada na petição inicial, que foi chave nos debates longos, travados por ocasião do agravo regimental, e que foi chave no voto do eminente relator, que eu estou seguindo à risca.
e do próprio acórdão, que diz que a Odebrecht era a chefe dos ataques à Petrobras. A Odebrecht era a matriarca da manada de elefantes que transformou a Petrobras numa savana africana para reprodução e rapinagem. É isso. Está dito por testemunha listada na petição inicial e mencionada várias vezes no acórdão que orientou o meu trabalho. A gente continua em Brasília, agora com a Adélis Ortiz, que tem informações sobre onde e com quem o presidente Michel Temer acompanhou esse julgamento do TSE, esse terceiro dia de julgamento. Adélis, tudo bem com você? Muito boa tarde. Tudo bem, Evaristo? Boa tarde a todos. Em dia de julgamento, o dia todo, a agenda do presidente só registra despachos internos. Até gravações que estavam programadas para canais oficiais do governo foram suspensas. Temer chegou ao Palácio por volta das 9 horas e o movimento seguiu o ritmo que já vai virando rotina. Os ministros do Planalto foram chamados ao gabinete presidencial e eles se revezam ao lado de Michel Temer, que assiste pela TV a transmissão do julgamento. Mas essa é apenas uma das batalhas jurídicas que Temer enfrenta. É que se estão todos preocupados mesmo é com o Supremo Tribunal Federal, onde está um inquérito sobre as delações da JBS que envolvem o presidente. É que se essa denúncia for apresentada, quem autoriza ou não a abertura do processo é a Câmara. Temer precisa de, no mínimo, 172 votos para que a denúncia seja rejeitada, impedindo assim que o presidente seja julgado pelo Supremo. Evaristo. Muito obrigado, Adélis, pelas suas informações e uma boa tarde.